O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Vou dar um beijo em seu nome, viu? Amém? Pode sentar, se acomodar aí na sua casa. Vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, para que nos faça compreender o que Deus quer que nós hoje assimilemos em nosso coração a partir dessas leituras. Nós estamos no capítulo 25 de São Mateus, minha gente, né? E é o grande discurso final de capítulo das parábolas. Domingo passado nós também ouvimos aquela parábola quando, diante de uma pergunta dos discípulos a Jesus: Senhor, quando que vai acabar o mundo? Quais são os sinais? Jesus começa pelos sinais, terremotos, divisões, enfim, mas calma, não chegará ao fim ainda, vai dizer Jesus. E aí Jesus fala do tempo. Ele fala assim que o dia e a hora ninguém sabe, só Deus. O importante é uma atitude, a atitude da vigilância. E domingo passado, Jesus falou a parábola das 10 jovens. 5 tinham as lâmpadas acesas, porém 5, as 10 tinham as lâmpadas acesas, porém 5 não tinham óleo de sobra. Então na iminência havia acabado o óleo. E o que aconteceu? Elas ficaram de fora. Ou seja, atitude e vigilância para não deixar o óleo da graça de Deus se apagar. E no Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje, Jesus conta uma outra parábola. A parábola dos talentos. Eu vou já no início desta reflexão esclarecer algo que, para a gente não ter dúvida. Parábola dos talentos, minha gente, não é assim para a gente refletir: olha, Deus me deu talento, então eu tenho que colocar em prática os meus talentos. Não é isso, né? Estou aqui com o Valmor sabe tocar,
estou aqui com o Ari, estou aqui com o nosso time inteiro, e cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem uma habilidade, não é esse talento, isso é o talento natural. É o talento que está ali, que tem que desenvolver, aí daquele que não desenvolve, né? Para colocar a serviço. Esse é o talento natural que a gente tem. Não é esse tipo de talento que Jesus está dizendo na parábola de hoje. É um outro tipo de talento. Deus, olha só, Deus depositou em cada um de nós. Deus depositou em cada um de nós uma porção da sua graça. 5 porções, 2 porções, vontade de Deus. Uma coisa é certa, Deus colocou em cada um de nós a porção da sua graça. E olha só o que diz o evangelho de hoje. Não que Deus depositou a porção da sua graça em nós e falou assim, olha, você, né, multiplica, você faça isso. Deus não pediu isso, porque não precisa. Porque não precisa. Porque é a nossa tarefa. É a nossa tarefa fazer esta graça crescer dentro de nós. Uma graça acima de tudo. Por que Deus colocou essa graça? Por que Deus colocou a porção da sua graça dentro de cada um de nós? Muito mais que os dons, as habilidades naturais que temos, os talentos naturais. Não é isso. É muito mais profundo. Deus colocou a sua graça, a porção da sua graça dentro de cada um de nós, para a gente caminhar com Ele, buscar acima de tudo essa união, a salvação. O objetivo de nossa vida, agora você começa já a entender, que o objetivo de nossa vida aqui nessa terra, é nos unirmos a Jesus, aqui, para depois estarmos com Ele lá. Então é esta graça que Deus coloca, essa graça que nos foi conferida no batismo, minha gente. Olha só a importância do nosso batismo. É essa graça que a gente tem que florescer, que a gente tem que cultivar. Como que a gente cultiva, Frei Rinaldo? A vida de oração, a vida de comunhão com Deus, a vida de intimidade com o nosso Deus. Só que tem alguns probleminhas, Frei Rinaldo. O próprio Jesus já nos alertou. Todos nós recebemos a porção da graça de Deus, todos nós, todos. Só que Jesus aponta alguns defeitos aqui no Evangelho. Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Ou seja, a preguiça, a falta de comprometimento, a falta de comunhão, a falta de oração, a falta de interesse pelas coisas de Deus, minha gente. A falta de interesse, não deixar a graça de Deus agir, impedir o pecado. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim, qual é o principal pensamento, o seu principal pensamento durante o dia? A sua principal linha de interesse durante o dia? E é em cima desta principal linha de interesse, é em cima dessa principal preocupação que você coloca o seu coração. Tem gente que acorda de manhã pensando, sei lá, no lucro, no prazer, nos apegos. Chama-se isso de Deus com D minúsculo. É aí. Agora, durante o dia, e cadê aquela graça? Cadê aquela porção da graça que você recebeu? Cadê aquela preocupação pelas coisas espirituais? Cadê aquela preocupação pelas coisas de Deus? Às vezes a gente se preocupa demais com as pessoas, com os comentários, com as coisas de baixo, não é? A gente fica se manchando, se sujando com as coisas de baixo, é fofoca, enfim. De repente, é interesse, é cobiça, é ambição, é brigas, é partidos, e por aí vai. E cadê o interesse pelas coisas espirituais? É aí onde você vê a diferença daquele que faz fortalecer a graça, daquele que cultiva a graça, daquele que vive em função dessa graça. Isso é o talento, é a porção da graça de Deus que Deus derramou a mim, Deus derramou a você. Nosso compromisso, minha gente, é fazer isso florescer, é frutificar. Então nessa semana, eu e você temos esse compromisso, né? Que Jesus não olhe para mim, que Jesus não olhe para você e diga assim: servo mau, servo preguiçoso,
que nós possamos olhar para o nosso coração. E se porventura você é um servo preguiçoso, que você recebeu a porção da graça aí no seu coração, na sua vida, e você está patinando nas coisas desse mundo, preste atenção, aproveite essa semana e inverta esses valores, porque nós estamos aqui nesse mundo para nos unirmos a Jesus, para depois estar com eles. Então a missão é aqui, a missão é aqui nessa terra. Então não desperdice o seu tempo, preste atenção naquilo que você mais gasta o seu tempo. Gaste com as coisas de Deus, minha gente. Busque as coisas de Deus, mesmo trabalhando, mesmo fazendo o seu trabalho doméstico, o seu trabalho corriqueiro, o seu estudo, onde quer que você esteja. Isso sim, é o ganha-pão, mas não coloque aí todo o seu potencial. Use das coisas do mundo, mas para chegar às coisas de Deus. Amém?